Oi, tudo bem com você? Nós estamos aqui na TV FIB, pelo canal 14 da NET, pelo cenub.com.br, apresentando para você mais uma edição das entrevistas com grandes nomes do rádio de Bauru e de região. Esta produção com auxílio luxuoso dos meus alunos do primeiro ano de produção audiovisual aqui da faculdade da FIB. A gente recebe hoje a Daniela Rosa. Ela é da Rádio Ibitinga, da Rádio Ternura de Ibitinga, e veio aqui contar um pouquinho para a gente da carreira dela, como ela encara o rádio hoje em dia. Daniela, obrigado por ter vindo. Claro, para a gente é sempre um prazer e uma oportunidade, né, de voltar aos nossos tempos, aí, reconhecer, né, a época do início do rádio, né, da minha carreira, que eu vejo todos esses alunos, né, participando, interagindo, né, tentando aprender um pouquinho sobre comunicação. E é tão bacana, né, porque já se passou tanto tempo, né, e quando a gente vivencia isso de novo, ressurge aí mil lembranças e é muito bacana. Obrigada pelo convite. Né? Com certeza. Ô Daniela, então conta pra gente primeiro, para quem é de Bauru, que eventualmente ainda não ouviu você, como é que você começa no rádio? Como é que surge esse interesse pelo rádio na sua família? Na minha família não tem ninguém, absolutamente ninguém que trabalha com comunicação ou trabalhou com comunicação. Eu acho que realmente foi uma questão de vocacional, né, de gostar. E eu, com 14 anos, eu gostava tanto de ouvir o rádio lá em casa, que eu me recordo um sábado de manhã, eu passei pela rádio, e era bem simples, um lugar bastante humilde, inclusive um imóvel alugado no centro da cidade de Monte Alto, que eu sou nascida em Monte Alto, fica a 150 quilômetros aqui da cidade de Bauru. E na ocasião eu entrei e tinha uma mesa, inclusive o meu patrão, que seria meu futuro patrão, ele estava sentado lá e eu pedi, falei, olha, eu gostaria muito de vir trabalhar na rádio. E aí ele me disse, mas o que a senhorita gosta e sabe fazer em rádio? Eu falei, olha, absolutamente nada, eu só sou apaixonada por rádio, então me dê uma oportunidade. E foi aí que surgiu essa oportunidade. Meu primeiro programa aconteceu uns 15 dias depois e foi falando horóscopo. Não era exatamente aquilo que a gente esperava, mas foi realmente o começo de tudo, até um tanto engraçado, né? Porque você tinha que ter um trejeito de interpretar o horóscopo, né? Falar de uma forma otimista. E eu até que não me identificava muito com horóscopo, mas enfim, era o que surgiu. E na oportunidade eu comecei, eu tinha 14 anos. Que barato! Isso só completam este ano 31 anos de rádio. Que lindo isso, parabéns. E aí, então você ficou nessa emissora e aí foi fazer jornalismo? Exatamente. Na ocasião eu comecei a trabalhar em 1989, eu tinha 14 anos ainda, eu tinha que passar pelo ensino médio, e aos 18 anos eu ingressei na comunicação social, e inclusive foi na cidade de Jaboticabal, uma cidade próxima lá para trabalhar. E nesse período que eu trabalhei em rádio em Monte Alto, eu tive uma oportunidade de conhecer também em São Paulo a Rádio Bandeirantes. Eu fiquei durante 2 meses fazendo testes, tudo, e uma coisa que muito me chamava a atenção era o jornalismo, que a minha paixão era apresentar, era falar sobre notícias, enfim. Era um outro formato de comunicação no rádio, porque o locutor, o radialista, ele realmente é aquela pessoa que incentiva, que motiva, otimista, né, que já acorda de manhã com aquele programa super empolgado. Isso realmente era uma coisa que eu gostava muito de fazer, mas eu me identificava com o jornalismo, eu queria atuar na questão do jornal, de fazer aí pautas, de poder trabalhar em jornais falados. E foi aí que surgiu a oportunidade, né? Dentre uma das ocasiões que eu tive em minha vida, eu cheguei nesse mesmo patrão e disse para ele assim, meu chefe, né? Eu falei, olha, eu gostaria muito de auxiliar no jornal falado da emissora. Como é o nome dele? Laércio Lian. Né? Saudoso Laércio Lian, da Rádio Cultura de Monte Alto. Também é uma rádio bastante tradicional lá. E foi uma coisa que marcou muito para mim, porque foi a partir daí realmente que foi um desafio muito grande. Eu realmente consegui o empoderamento das mulheres no meio da comunicação, que sempre foi muito difícil, né? Hoje é muito mais fácil você falar da participação da mulher aí em todos os setores, mas naquela época era bem mais difícil, foi na década de 90, e ele disse assim para mim, mas mulher não tem que apresentar jornal algum. Era muito estranho até, e aquilo foi um susto para mim, né? Eu fiquei surpresa, e aí eu resolvi, de fato, falar, não, eu sou capaz, eu vou conseguir. E aí eu passei a ter correspondência com jornais impressos, né, com a Folha Nordeste, extinta Folha Nordeste da Folha de São Paulo de Ribeirão Preto. Passei a ser correspondente também da Globo pela IPTV em Ribeirão.
E foram experiências que eu tive muito bacanas que realmente foram dando aí um gás aí na minha profissão e fez com que realmente eu desenvolvesse esse lado jornalístico. Legal. E quando você estava na faculdade, Daniela, você conseguia conciliar ou não? Você deu uma parada nesse período? Eu conseguia conciliar. Há exceções, né? Neste caso, eu tinha 2 empregos e ainda estudava no período da noite, né? Eu entrava no rádio às 4 horas da manhã, às 8 horas eu ia para trabalhar como funcionária pública e trabalhava até às 5 da tarde. E aí eu pegava o ônibus, como a maioria dos alunos aqui da FIB, e a gente viajava e estudava até às 11 da noite, né? Chegava em casa por volta da meia-noite, acordava às 3:30 da manhã e ia novamente para o mesmo rotina, no cotidiano. Isso por Sim. longos anos, né, foram feitos. Depois foram se modificando, eu fui mudando os horários da rádio. Sempre tive 2 empregos como funcionária pública e também como radialista. Legal. Nesse seu começo, Daniela, você deve ter sido colocada assim em situações bastante estressantes, né, para estreantes. Até hoje, né? É verdade, é um aprendizado constante. Mas você se lembra, por exemplo, de como é que foi o dia da sua estreia? Como é que você estava emocionalmente, enfim? Eu me lembro, a hora que eu abri o microfone para falar pela primeira vez, a voz não saiu. Eu não conseguia simplesmente expandir. E do outro lado, a época era rádio AM, havia umas cartucheiras, né? A gente tinha os toca-discos que chamávamos lá de picapes, inclusive, né? Hoje é muito raro, né, de nós encontrarmos. E eu me lembro que do outro lado tinha o sonoplasta e ele ficava dando sinal, fala, fala, e eu falava, eu tentava falar, eu achava que eu estava falando, mas a voz simplesmente não saía. E aí? Esse foi o primeiro momento que eu falei, pronto, eu nem consegui o emprego, eu acho que eu já perdi o emprego. E aí é uma coisa muito engraçada, né? Com 14 anos você tem um formato de linguagem, uma dicção, você precisa amadurecer algumas coisas. E foi aí que eu achei muito interessante. Eu achei que eu poderia fazer mais. E aí foi quando eu fiz um curso de rádio e TV pelo Senac, com 15 anos, e foi realmente uma bagagem inicial que eu tive antes da faculdade. Então naquele dia não deu certo? Naquele dia exatamente não deu certo. Então a gente sempre tem que acreditar que a primeira vez, a estreia nem sempre é a melhor. Eu estou te perguntando isso porque é muito comum nessas entrevistas que a gente tem feito, das pessoas falarem isso, no primeiro dia não deu certo, no primeiro dia aconteceu um problema. Mas acho que por eu ser adolescente ainda, eu acho que não frustrou. Na verdade, eu queria mais, eu queria conseguir superar os valores, até porque na década de 80, 90, realmente a gente estava conquistando o espaço, as mulheres estavam conquistando, e na área de comunicação mais ainda, né, que era muito mais difícil. E realmente foi um desafio grande, e para mim, eu passei muito bem, já faz 31 anos, eu acredito que passou muito rápido, inclusive. Ah, sim, mas daquele dia especificamente que você não conseguiu falar, depois de quanto tempo você conseguiu tomar coragem para voltar? No dia seguinte. Ah, bom. No dia seguinte. Não, foi super tranquilo. Realmente foi só um momento inusitado aí da estreia, mas depois, claro que a gente foi melhorando, foi buscando aí técnicas realmente, técnica vocal, posicionamento, postura, né, diante de um microfone, diante de uma câmera, diante de um público, porque aí você passa a ser comunicador, você passa a ser, inclusive, chamado, acionado, né, por outros meios, aí, como por exemplo ser cerimonialista, ser locutor, apresentador de Miss, né, era Miss Monte Alto. Então a gente fez muitas coisas que realmente acabam que desenvolvendo o teu lado social, o teu lado da comunicação realmente, que eu acredito que muitas vezes eu senti um pouco de timidez, né? Eu me considero uma pessoa tímida, mas diante de uma câmera, de um microfone, isso hoje não é mais problema. Acho que à época até tinha uma certa timidez, assim, mais aflorada, mas hoje eu acho que é uma coisa tão tranquila, né? E eu vejo os jovens muito mais descolados que a gente, né? Ah, sim, é verdade. Você sabe que eu estou aqui pensando, pessoas da nossa geração, vamos dizer assim, né? E diferente de pessoas de gerações anteriores que não tinham um curso de locução para fazer e que tinham que inventar formas de falar, essa geração, né, mais recente, ela tem que aprender a lidar com o nervosismo.
Como é que você lidava com isso? Você descobriu técnicas de respiração? Você conversava com as pessoas? Tinha pessoas para te orientar? Como é que era isso? Infelizmente, assim, eu tinha orientadores, as pessoas com quem eu trabalhava, tive até pessoas que me inspiraram muito, né, no rádio, mas nada que chegasse próximo de um Eli Correia, um Milton Neves, um Blota Júnior, né, que eram referências do rádio para gente, mas depois, com o passar dos anos, eu descobri, inclusive, hoje ele é meu sogro, que é uma referência na comunicação do rádio, que se chama Roque de Rosa, Uhum. e aí a gente passa a observar atentamente como que o trabalho desses profissionais, e você passa a tê-los como referência. Então, eu acho que a orientação, o embasamento, foi espelho de exemplo, mas que haviam pessoas ali todo momento me ajudando, não. Infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Uhum. Mas eu tinha muita força de vontade, né? Eu sempre Legal. gostaria de algo mais e eu metia a cara. Vamos dizer que a gente metia a cara e sempre conquistava muitas coisas. E dentre elas, os programas que a gente fez no rádio, é muito bacana porque quando eu retorno para minha terra natal hoje, até hoje as pessoas, né, falam, olha, eu me lembro quando eu via você no rádio, gostava muito de você, tudo. Eu falava, puxa vida, né, aquela época eu apresentava música, mandava beijo, né, atendia ao telefone, atendia um pedido, e aí com o passar do tempo a gente vai evoluindo, vai buscando realmente o seu espaço, e hoje realmente eu me identifico com o jornalismo falado, que é tão quanto difícil quanto é o jornalismo impresso, através da mídia impressa, né, e a Sim, televisiva. E certamente o rádio é a minha grande paixão, né? legal. Eu perguntei para você porque o Hernani Thierry, que é o meu companheiro de trabalho, querido, e que também é de Ibitinga, me falava de diversas vezes que o seu rock Rock de ajudava. Rosa, é. Então, eu não o conhecia, né? Então, mas ouço falar dessa disposição, dessa vontade de fazer um rádio de verdade, enfim, que às vezes passa batido, né, na cabeça Porque das se a gente pessoas. avaliar o rádio, quando nós tivemos uma ascensão da TV, por exemplo, as pessoas que trabalhavam com rádio falavam assim, bom, vou ficar sem emprego, o rádio vai acabar. Surgiu a TV e Ah, aí como fica? Depois veio o quê? A internet, né? Eu sou do tempo de rádio que não existia internet. Nós atendíamos o telefone, não tínhamos celular. E quando surgiu a internet, foi mais um boom que aí todo mundo do rádio, né, do meio do rádio, falou: puxa, o rádio vai acabar. E aí a gente começou a perceber o seguinte, que as plataformas que surgiram, né, desde então, elas se adequam, elas se movimentam, mas o rádio, ele localmente falando, ele praticamente ele é único. Porque uhum, quando a gente fala de uma diversidade de informação, você encontra aí notícias do Estado, notícias nacionais, notícias fora do nosso país, em rede e emissora nacional, em canais abertos, até próprios canais aí, fechados de assinatura. Mas o rádio, quando você quer saber algo que se refere à sua cidade, onde você nasceu, o cotidiano da sua comunidade, você vai ligar o rádio. Então, o rádio é uma plataforma de comunicação que praticamente não acaba nunca, porque ela está uhum. sempre envolvida com a comunidade local, não necessariamente numa expansão maior. E foi uma descoberta interessante, a gente teve que se remodelar com o passar do tempo. E o Uhum. rádio permanece, as plataformas vão mudando, umas já estão sendo extintas, a gente teve um Orkut da vida, nós tivemos o que mais? O Messenger que está aí realmente hoje, né? Estamos falando de ferramentas de comunicação. E o rádio permanece, né? Claro que com inovações aí na tecnologia, né, através de equipamentos, melhorias que se faz aí para transmissão, mas ainda assim o espectro do rádio, né, quando a gente liga o rádio, seja dentro do carro, em casa, no fone, né, através do celular hoje com os apps, até o podcast, né, que todo mundo acha que é uma plataforma avançada, né, uma evolução do rádio, certamente é mostrar que o rádio permanece e ele é único. Legal. Vamos falar um pouquinho para o pessoal que está em casa de como é que é a rádio em Ibitinga. A gente estava falando aqui, pouco antes de entrar, que ela era AM, FM, tem o portal, que é muito bacana, e, aliás, convido você também a conhecer o portal da Rede Ternura, Rádio Ternura. Rádio Ternura. É, tem um canal de TV também, você falou? Tem o canal de TV. Hoje era o canal 19, né? Nós estamos hoje no canal 47. É uma TV local também com transmissão, retransmissão pela TVE do Rio de Janeiro.
mas as emissoras, né, onde a gente realmente foca, né, na parte administrativa, elas têm como componente 2 rádios de FM, de frequência modulada, e temos uma rádio de onda curta. A onda curta, ela é na verdade, é o bebelô da nossa equipe, né, porque o nosso grupo, né, ele chama Grupo de Rosa de Comunicação. Essa onda curta, talvez para quem não saiba, quem não é do rádio, é uma onda que, na verdade, ela é global. Nós temos a rádio com atuação em Bitinga, instalada em Bitinga, mas ela percorre o planeta. Então, nós já recebemos correspondências da Ásia, do Japão, de inúmeros países, né? Atualmente, a gente recebe de muitos estados do Brasil também, ainda, né, via e-mail, né? Antes recebiam por correspondência as cartas que vinham, falando que estão ouvindo, acompanhando a programação da onda curta, que é, na verdade, em cadeia com uma das emissoras de FM. Ah, que legal. Porque eu estava vendo a AM é de 1949, né? Exatamente. A Rádio Ibitinga AM ela é uma das mais antigas, né? Foi em 1949, ela foi fundada pelo então Vitor Maida, que se tornou inclusive à época deputado Vitor Maida, que leva até nome de rodovia atualmente, é muito, muito conhecido nesse sentido. E o Vitor Maida, em 1949, ele e mais uma centena, digamos assim, de sócios, né, fundaram a Rádio Ibitinga. E em 1963 para 1964, o Roque de Rosa ele acabou adquirindo as cotas dos demais sócios e se tornou único proprietário da emissora e fundou, à época, o Jornal Matutino. O Jornal Matutino hoje ele está com 56 anos no ar, em atividade com os mesmos apresentadores, o Roque de Rosa e o Antônio Carlos Pedrosa, é o único no Brasil que tem os mesmos apresentadores até hoje em atividade. Que legal! É bacana. Foi a primeira rádio de Bitinga? Foi a primeira rádio de Bitinga. Em 1976, a concessão de FM da Rádio Ternura também foi uma das poucas que, à época, inclusive, foram inauguradas no interior de São Paulo, uma das primeiras, né? Nós tínhamos em Araraquara uma emissora, Ribeirão Preto, né? Grandes centros, mas no interior paulista mesmo, né? Em cidades menores, ela foi uma das primeiras, a Rádio Ternura. Que barato.